Os dois russos se aproximaram para surpreender os ucranianos no que deveria ser uma emboscada que acabaria com a progressão inimiga. No meio das ruínas, os soldados da Brigada Lyut procuraram por adversários, arremessando suas granadas para abrir caminho, sem saber que podiam ser surpreendidos a qualquer momento. As máquinas de guerra russas rodaram pelo chão de Kharkiv, tentando acabar com a resistência ucraniana em um fronte difícil. Os veículos soltaram suas ameaças flamejantes, procurando alvos como o piloto de drones e soldados de infantaria, enquanto seus próprios homens avançaram pelas ruínas da zona de combate. As linhas imaginárias em um mapa são traços reais nos corações de um soldado que luta para as manter ou mudá-las de posição. Essa percepção de realidade tem a ver com o fogo, o sangue e o suor que ficam espalhados na terra por onde os traços ilusórios passam. Para seus líderes, talvez seja um pouco contrário. Quanto mais distante de tanta morte e explosões, o que lhes parece real são os mapas que seguram em suas salas climatizadas e os quais discutem na televisão. O exemplo mais nítido disso era a possibilidade de se observar as mudanças diárias e posições na guerra da Ucrânia, discutindo-se estratégias e vendo linhas mudando dia após dia. Os russos enxergaram com muita felicidade sua ofensiva que tomou Vuhledar, no sul de Donetsk, em outubro de 2024, após 2 anos de batalha intensa. Os espectadores viam no máximo imagens de tantas vitórias seguidas e se enchiam de alegria ao verem as progressões, mas reagiam com faniquitos imaturos ao serem confrontados com o custo em vidas das estratégias usadas. Não estou generalizando. Esses são uma minoria, mas infelizmente existem. Assim como existem aqueles que não veem tantos mortos ucranianos em Kursk. Uma mudança de linhas favorável no mapa, um vídeo comemorando uma vitória, sempre eram imagens sedutoras da glória da guerra. O sucesso da campanha russa na direção de Pokrovsk era um afago no ego, mas os cadáveres deixados pelo caminho quebravam demais a sedução da vitória, e a paixão não sobrevive sem ilusão. Mapas tediosos como o da ofensiva russa em Kharkiv eram piores de se ver. As mudanças haviam reduzido, afinal, por meses a situação não mudou, mas o que havia por trás naquelas linhas imutáveis? Não eram soldados sentados jogando cartas, havia homens como o russo Danil Yuruzov ou o ucraniano Maxim Sakada, lutando e sangrando em prol de suas nações. No meio disso, longe da linha zero de combate, mísseis e aviões voaram, trocando mortes entre civis e militares. Em 26 de agosto, a Rússia lançou um ataque à Ucrânia com mais de 200 mísseis e drones, matando 7 pessoas e atingindo instalações de energia em todo o país, segundo Kiev. Os ataques causaram quedas de energia e interrupções no fornecimento de água em várias regiões, incluindo partes da capital. Autoridades ucranianas notaram que os ataques que ocorreram 2 anos e meio após a invasão em larga escala pela Rússia tinham como alvo a rede elétrica e outras infraestruturas críticas em todo o país. Desde março, a Rússia intensificou seus ataques à rede elétrica da Ucrânia, e Kiev suspeitava que isso fizesse parte de uma estratégia deliberada para enfraquecer o sistema de energia antes do inverno, quando a demanda por eletricidade e aquecimento era maior.
O comandante da Força Aérea afirmou que as forças ucranianas conseguiram derrubar 102 dos 127 mísseis e 99 dos 109 drones, classificando este ataque aéreo, terrestre e marítimo como o mais massivo desde o início do conflito. Parte das defesas foi feita por pilotos em caças de combate. Um deles alçou voo em um dos F-16 que haviam chegado há pouco na Ucrânia. Oleg Simes, codinome Moonfish, era um piloto altamente experiente em caças MiG-29 e foi um dos primeiros ucranianos a receber treinamento para operar o F-16. Ele voou destruindo mísseis e drones russos, até as comunicações com seu avião desaparecerem. Pouco depois se revelou a queda fatal para Moonfish. As causas geraram polêmica, com muitos especulando ter sido abatido pelos russos. No entanto, ao contrário de tantos outros equipamentos da OTAN destruídos, pelos quais foi-se feito uma algazarra, o Kremlin agora se calou. Entre as redes russas, circulou o boato de um fogo amigo pelo Patriot, que também estava operando nas defesas. Ainda assim, não foram descartados outros possíveis motivos, até mesmo falhas no sistema. Já em 1º de setembro, a Ucrânia lançou um de seus maiores ataques com drones contra a Rússia, atingindo uma refinaria e uma estação de energia no interior do país. O Ministério da Defesa russo reconheceu a magnitude do ataque ucraniano, mas minimizou sua eficácia, afirmando que 158 UAVs, ou veículos aéreos não tripulados, foram destruídos e interceptados pela defesa aérea de plantão durante a noite em 15 regiões, incluindo sobre a capital. Mesmo assim, surgiram muitas imagens do sucesso de alguns dos ataques nos arredores de Moscou. Pouco depois, houve uma troca lamentável de ataques entre russos e ucranianos. Os russos enviaram mais uma vez suas armas contra a cidade de Kharkiv. Mísseis Iskander-M, altamente precisos e com custo de 3 milhões de dólares, caíram em alvos civis como supermercados. As forças russas realizaram cerca de 10 ataques, deixando mais de 40 feridos, incluindo 7 crianças. Além disso, um ataque russo contra uma instalação educacional militar no centro da Ucrânia matou 51 pessoas e feriu mais de 200. Nesse último caso, aparentemente, um alvo militar legítimo. Os outros alvos foram civis, de um modo que a Rússia vinha repetindo desde o início da guerra, o que já teria levado à morte de mais de 12 mil civis, entre esses mais de 600 crianças. Essa infelicidade foi retribuída por Kiev em Belgorod, quando a Rússia afirmou que áreas civis foram bombardeadas pelos ucranianos. Foram diversos pontos atingidos, nenhum deles, segundo o Kremlin, alvos militares. O governador de Belgorod afirmou que 5 pessoas foram mortas durante os ataques ucranianos nesse período, do fim de agosto e primeiros dias de setembro. Em alguns casos, houve discussão sobre mísseis interceptados, com imagens mostrando explosões em um carro em uma estrada. Muitos afirmaram que um dos lançadores da defesa aérea teria interceptado um míssil ou um de seus próprios teria caído sobre o automóvel. Os russos afirmaram que a tragédia foi fruto de um ataque ucraniano. Os soldados dos dois lados viram os ataques e se preocuparam com suas famílias nas cidades atingidas. Alguns tinham que ter em mente mais do que isso, ainda mais quando pai e filho estavam em combate. O lançador múltiplo de foguetes russo, Grad, tomou posição para começar a chuva de disparos. Não era à toa que seu apelido era chuva de granizo. Só que com um fenômeno um pouco mais violento, quando a precipitação caía sobre os inimigos. Seus disparos múltiplos voaram em uma taxa de 2 projéteis por segundo para encontrar as defesas ucranianas. Foram muitos desses seguindo para tentar abrir caminho para as tropas russas tomarem a nova posição
em um fronte travado. Maxim Sakada precisava evitar esses malditos instrumentos da artilharia russa. Ele era piloto de drone e poderia até parecer que estava seguro longe da linha zero de combate. Na verdade, muitas vezes precisou se aproximar muito para encontrar seus alvos. As batalhas em Kharkiv o deixaram suscetível a todo tipo de ameaças, como disparos de Grad e ataques de kamikaze. Mas ele também tinha suas armas contra tantas ameaças. Um de seus drones voou sorrateiramente pela linha de árvores, carregando um explosivo cuidadosamente preparado para retribuir o granizo do Grad russo. Esse bateu forte, explodindo o lançador de mísseis. Os esconderijos dos operadores de drones eram um grande risco, principalmente se perto de outros alvos. Os russos procuraram por todos os locais com vestígios da presença ucraniana para conseguir eliminar esses traços com seus bombardeiros. Esconderijos, locais para as tropas se reunirem, depósitos de munição receberam o fogo russo. As casas foram transformadas em escombros flamejantes, dando pouca chance para sobreviventes. Quando as bombas russas desciam, era hora de procurar abrigo e aguardar. Elas estavam caindo por toda a região de Volchansk e Lipsk. Maxim, natural de Kiev, foi parar ali depois de ser mobilizado em novembro de 2023 e pensava nesses tempos antes de sua vida ser apenas explosões. Deixou os pais, irmãos e a namorada para entrar naquele inferno por tantos meses. Quando as explosões acabaram, ele saiu do esconderijo para lançar mais drones para acabar com os russos. Tinha muitos desses kamikazes preparados para os voos de destruição. Ser piloto de drone era um jogo mórbido, em que as habilidades de manobra eram essenciais para encontrar um russo escondido entre as árvores e navegar, evitando os obstáculos até explodir o homem. Muito diferente dos esportes aquáticos que Maxim gostava. A medalha por ser piloto de drone também não tinha o mesmo sabor do troféu que ganhou em Kiev. Era bem melhor quando o alvo era um tanque. O operador de drone podia jogar múltiplos kamikazes contra a máquina escondida entre as árvores, colocando sob teste todas as suas defesas. Maxim via como cada vez mais a resistência do monstro se reduzia até finalmente explodir perante tantos golpes. Nesses momentos, era possível comemorar sem peso na alma, quando o fogo consumia metal sem tocar a carne. O problema era ter que sair tantas vezes do esconderijo para colocar os drones no alto, fossem os kamikazes ou os observadores. Era um momento em que se expunha para as lentes dos russos, sempre muito atentas por toda parte. Foi vendo um desses drones alçar voo que as forças do Kremlin detectaram a posição da equipe de drones ucraniana. A artilharia entrou em ação com força para vingar tudo o que aqueles homens já haviam destruído e matado. Foram tantas explosões que a vida de Maxim foi encerrada pelas chamas aos 29 anos, com o corpo dilacerado pelos fragmentos. Danil Yunusov saiu do Baskortostão, uma das repúblicas da Federação Russa. Nascido na capital, Ufa, em 2005, ele resolveu se juntar à operação especial de Putin na Ucrânia em 2024. Aos 19 anos, lá estava o jovem se preparando para a invasão de Kharkiv. Ele se tornou parte da 25ª Brigada do 6º Exército de Armas Combinadas, uma das principais forças lutando na direção de Volchansk. É claro que estava nas redes sociais, tão impressionado com as notícias de glória do exército russo lutando contra nazistas. Como tantos jovens, ele olhou para os vídeos impressionantes, como o do Lancet procurando pelo BTR-4E das forças ucranianas no meio das linhas de árvores. O veículo blindado de transporte
explodiu no meio do verde, enchendo o rosto de Daniil e dos outros garotos de felicidade. Eram muitas notícias boas. Em um dos casos, os inimigos estavam levando seus tanques T-64 e os malditos Leopard alemães para o combate. O exército russo chamou pelo apoio dos mísseis Iskander-M. O projétil descomunal partiu da plataforma de lançamento e seguiu em velocidade supersônica. O míssil rasgou os céus e impactou o trem com os tanques, resultando em uma explosão que destroçou as máquinas. Menos blindados estariam no front, deixando o trabalho de Daniil ainda mais fácil quando chegasse lá. Os BM-21 Grad ucranianos pareciam terríveis, disparando seus projéteis contra as posições russas. Acontece que Moscou tinha seus drones Lancet. O Zala Lancet era capaz de realizar tanto missões de reconhecimento quanto de ataque. A munição vagante possuía um alcance operacional de até 40 km. Um deles desceu para o ataque com 3 kg de explosivo, explodindo a artilharia ucraniana. Kiev havia herdado muitos equipamentos soviéticos. O 2K-22 Tunguska, por exemplo, era um canhão antiaéreo autopropulsado, armado com um canhão superficiar e um sistema de mísseis. Não foi capaz de se defender das ameaças aéreas que eram os poderosos Lancets. Eram $20 mil explodindo contra um equipamento de milhões. Daniil ficava feliz com aquelas notícias e nem tinha pisado no campo de batalha ainda. O jovem chegou empolgado à zona de guerra. Lá, ele acabou conhecendo um avô, um ex-prisioneiro de 54 anos. O avô era assim chamado não por ser bem mais velho, mas era um apelido comum desde os tempos soviéticos, dado àqueles que estavam há bem mais tempo no campo de combate. O veterano lhe contou que aqueles vídeos eram reais, mas o alertou sobre a verdade da guerra e a paixão pela glória. Exemplo foi o obuseiro autopropelido PZH-2000, vindo da Alemanha, que foi encontrado pelos drones. Ele atirou durante boa parte do dia contra as posições russas. Disparava 10 projéteis por minuto pelo canhão de 155mm. Quando o Lancet o atingiu durante a noite, a munição detonou. Foi bonito ver de longe as chamas na escuridão. Mas a vida na guerra não era só aquilo. O avô o avisou para não ser estúpido com as chances que a vida lhe desse. Ele contou de um colega na trincheira que sobreviveu aos ataques dos drones. Seus amigos queimaram no meio dos buracos, enquanto ele, ainda tonto com as explosões, não viu quando o kamikaze se aproximou. Parecia que seria seu fim. Mas o drone caiu ao seu lado sem explodir. Por desejo de encontrar seus pares mortos ou simplesmente pela ausência de faculdades mentais mínimas, o homem pegou um pedaço de madeira e bateu no drone no chão até que suas hélices parassem. Espancar mais de 2 kg de explosivos não costumava ser uma boa ideia, e os resultados explodiram diante do russo. Daniil não acreditou muito naquilo, nem nas histórias de tantos drones da 3ª Brigada de Assalto Ucraniana despejando explosivos contra os feridos e lhes consumindo seus últimos minutos de vida. Ele nunca vira nada disso nos grupos de redes sociais russas. A guerra às vezes é uma amante sedutora que sussurra glórias, dinheiro e valentia a seus homens. Um jovem apaixonado raramente ouve a razão. Ele se afunda no sentimento tumultuoso da paixão até que a alma ou o corpo sejam consumidos. Daniil seguiu embriagado pelo amor à guerra. Estava a menos de 24 horas em Kharkiv quando os esquadrões foram enviados para os ataques nas regiões de Lipsk e Volchansk. Para ele era um avanço rumo à vitória. Nada dos mapas estagnados há meses naquele fronte de combate. As bombas da Brigada Lyut
chegaram como uma tempestade no esquadrão russo que avançava. Danil viu as explosões dos homens na retaguarda e começou a entender os sinais de que as promessas de glória na guerra talvez não fossem tão verdadeiras. Ele correu atrás do avô, enquanto o líder do grupo avisava que havia muitos 300 lá atrás. Era o jargão para feridos. Danil correu como pôde, sem saber que estava sendo filmado. Eles começaram a procurar esconderijos nas casas. O avô guiando pelos prédios ucranianos, seus olhos assustados, mas mantendo a compostura para ajudar as almas aterrorizadas dos mais jovens. Entraram em um abrigo que parecia ser seguro, mas a segurança se transformou numa poeira tão grande quanto as promessas de amor de jovens deslumbrados. Danil sobreviveu, puxado pelo avô e outros ainda vivos, fugindo de novo para encontrarem outro lugar. Correram pelas ruas, as pernas cada vez mais cansadas, impelidas somente pelo medo. Mais um esconderijo explodiu. Eles decidiram ficar mais um pouco, cansados demais. Um drone os achou, deixando uma granada cair e os colocando para correr mais uma vez. A boca estava seca, com tanta poeira e pólvora no ar. O esquadrão foi sendo consumido aos poucos. Tantos 300 caídos pedindo ajuda e outros mortos, ou 200, caídos silenciosos no chão. Danil não sabia mais para onde correr. A aviação russa tentou ajudar. As bombas FAB caíram por Lipsk e Volchansk. O som das explosões era horrível demais. Danil teria gostado de ouvir, mas dentro de seu esconderijo, acuado, não conseguiu sentir alívio. Uma coisa era ver os vídeos, outra era ouvir de longe o barulho das FAB. Por mais que as bombas estourassem contra os ucranianos, o terror tocava o coração dele naquele que era o seu primeiro dia da história de amor com a guerra, depois de meses de um relacionamento virtual. As bombas FAB levaram as vidas de muitos ucranianos, mas não impediram a Brigada Liut. Eles eram homens da Brigada de Assalto da Polícia Nacional da Ucrânia. Especializados em incursões como aquelas, eles seguiram pelas ruínas onde ainda havia russos vivos. Os olhares procuraram por vestígios de Danil, do avô e outros russos que ainda se deslocavam pelo teatro de guerra. Desceram nos porões atirando primeiro e perguntando depois. A procura tinha que ser paciente e de casa em casa. O drone detectou parte do esquadrão inimigo antes dos soldados. 2 dos russos resolveram surpreender os ucranianos, avançando entre as casas. Os soldados pararam para a armadilha, o que os tornou alvos mais fáceis para os drones kamikaze. 3 mergulhos precisos rasgaram a ameaça, desmembrando os corpos e misturando-os ao cenário devastado. Acompanhados pelos drones, os soldados seguiram seu caminho, colocando os projéteis das AK dentro dos restos das casas. O esquadrão ucraniano estava se aproximando cada vez mais de Danil e do avô. Os disparos da Brigada Liut ficaram mais altos a cada passo durante a caçada. A caminhada dos ucranianos entre os entulhos tinha que ser cuidadosa, cada homem observando seu setor. Os rifles acuaram os russos. Era difícil conseguirem se mover com o cerco se fechando. O terror foi tomando o coração de Danil. Pediu um sinal a Deus, mas o que veio foi uma granada explodindo na casa ao lado. Os explosivos e os disparos continuaram se aproximando até algo cair bem junto deles. Atordoados pelas explosões, acuados pelo medo, ficaram sem saber o que fazer. O avô tentou sair correndo da construção, quase surdo com as explosões e sem perceber a proximidade dos adversários. Danil estava para seguir junto quando testemunhou os projéteis da metralhadora furarem o corpo do homem.
Vendo aquela vida encerrada, o jovem se lembrou do conselho do veterano. O amor pela guerra havia acabado. Não era hora de continuar com a estupidez. Ele se rendeu aos ucranianos depois de menos de 20 horas de presença na zona de combate. Raramente uma paixão durava tão pouco quanto a de Danil diante da realidade da convivência diária. Mas a guerra, ela era uma amante amarga. A situação no norte de Kharkiv não mudou muito naqueles meses. Os ucranianos retomaram parte do território a norte de Lipsk, enquanto os russos se expandiram por uma área a leste de Volchansk. Aquele mapa praticamente estagnado representava muito para os homens lutando entre as vilas e cidades devastadas pela guerra. Provavelmente, seus líderes se incomodavam mais com a falta de notícias relevantes naquele fronte do que com as vidas interrompidas ou os sacrifícios feitos para a situação se manter. Sua consciência era facilmente aplacada com o envio de algumas medalhas para amputados ou parentes dos mortos. O amor de presidentes e generais pela guerra geralmente sofria apenas com frustrações, diferente das decepções violentas dos homens nas linhas de combate.